eu quero dar um testemunho aqui a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo o nome do Senhor Jesus Cristo, quero falar no nome português que nós conhecemos, que nós fomos apresentados, que nós lemos a Bíblia, com a palavra Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Durante a minha vida, depois que eu me converti, eu vi muitos testemunhos de pessoas que tiveram experiências com Jesus Cristo, de pessoas que ouviram, que viram Ele, que invocaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele veio, se apresentou a ele com imagem, respondeu a eles com voz audível. E são milhares de testemunhos. Hoje a gente vê, inclusive pela internet, muitas coisas. E Deus fez obras maravilhosas, curou pessoas que estavam desenganadas do médico, invocou o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha mãe é uma testemunha. Minha mãe, quando ela ficou doente, quando eu era criança, muito pequena, muitos anos atrás, minha mãe ficou doente, estava desenganada dos médicos. Ela estava de cama, e meu pai tinha que dormir numa cama separada, porque ela sentia muitas dores no corpo. Ela estava com problema lá, eu não me lembro qual era o problema delas. Parece que era infecção intestinal, alguma coisa assim, nesse sentido. O fato é que meu pai não podia nem tocar, nem sentar do lado da cama, que ela tinha fortes dores. Estava lá achando que iria morrer, porque os médicos não tinham uma solução para o problema dela. E durante a noite ela começou a ficar com muita... Durante esse período de dor, ela tinha muitas febres. E ela começou a ter problemas de madrugada. Meu pai já dormia separado. E ela achava, começou a dar febre, dor fortíssima nela, e achava que ia morrer. E ela começou a orar o nome do Senhor Jesus. Em português, Jesus em português, Yeshua em português, Jesus Cristo. Ela começou a orar, porque ela não sabia esse negócio de Yeshua, ela não estudou hebraico. E então ela começou a orar ao Senhor, clamar ao Senhor que não queria morrer, porque ela tinha 5 filhos para cuidar, para ensinar o caminho do Senhor, para cuidar deles, até eles crescerem. Então ela não queria morrer, ela pedia ao Senhor que tivesse misericórdia dela. E nesse instante, quando ela fecha o olho, ela com o olho fechado orando, ela vê uma nuvem, começa a clarear o quarto todo assim, e ela vê uma nuvem que vem, e aquela nuvem sai, e aparece uma mesa, um homem atrás, Jesus atrás, e 2 na frente, 2 anjos do lado, da direita e da esquerda. Eu acredito, no meu entender, que seria o Filho, o Pai e o Espírito Santo ali do lado dela. Eu não lembro bem a mensagem que ele deu, que ele mostrou para ela. O fato é o seguinte, que no momento que ela viu aquela lá, ela achava que ela já tinha morrido e que estava subindo ao encontro com o Senhor. O Senhor tinha vindo buscar ela. E aquela nuvem, em seguida, eu não me lembro bem o que aconteceu, mas aquela visão foi desaparecendo. E quando desapareceu a visão, ela achou que ela tinha morrido. Mas daí ela percebeu que não, que ela abriu o olho, estava no quarto escuro. E foi ver sobre a doença dela, ela percebeu que começou a se mexer, se mover e não doeu mais. Ela falou, se Jesus não me levou, de certo, quem sabe ele veio me curar. E ela colocou a mão no seu corpo, aonde não podia esbarrar, não podia tocar, e começou a apertar e nada de dor, nada, sumiu a febre, sumiu tudo. E ela começou a se mexer na cama, pular, se virar na cama e glorificar a Deus. Glorificar a Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, como nós, brasileiros, portugueses, da língua do idioma português conhecemos, glorificar o nome do Santo de Israel, do poderoso de Jacó. Porque para mim, para minha mãe e para muitos irmãos, o nome Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Não interessa, nós chamamos ele de Jesus Cristo, mas ele sabe que nós o conhecemos como o Filho do Deus Altíssimo, o poderoso de Jacó e o Santo de Israel. E ele curou, aleluia, e ele curou a minha mãe. E a minha mãe chamava o meu pai para vir tocar nela. Meu pai não queria tocar, com medo, achava que ela estava alucinada, que ela estava ficando variada já por causa das dores, da doença. Mas ela provou
Era madrugada, ela provou para o meu pai, fez o meu pai, pegou a mão do meu pai tinha medo de tocar nela, meu pai empurrava, apertava ela de todos os jeitos para ver se não doía, e não doeu nada. Ela levantou e foi na vizinha, que era crente da congregação, foi avisada de madrugada na cerca, que Jesus tinha curado ela. É este Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o poderoso de Jacó, o Santo de Israel, que cura e batiza, e salva e batiza com o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo. Eu vi muitos irmãos, eu vi muitos, milhares de testemunhos, e vocês podem ver, vocês que ainda não creem, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, eu vi milhares de testemunhos, Jesus curando. Eu mesmo tive muitas experiências. Quando eu estava ministrando a palavra no Embaú, na casa do irmão Casimiro, um dia eu cheguei lá, estava uma criança com 38 graus de febre, deitada no sofá, antes de começarmos o culto de evangelismo, que nós fazíamos um ponto de pregação na casa dele, ali no Embaú. Eu fiquei triste com a menina lá, com a criança, aquela criança de 2, 3 anos, deitada no sofá. Eu fui sem que ninguém soubesse, despercebido dos outros irmãos, lá na sala. Eu fui lá na outra sala, atrás, impus a cabeça, dobrei meu joelho, impus a mão na cabeça da menina. Eu roguei ao Senhor para curar e repreendi em nome do Senhor Jesus a doença, a febre, aquilo que causava aquela febre naquela criança. Eu a repreendi em nome do Senhor Jesus. Eu levantei-me, agradeci ao Senhor, levantei-me, e ela dormindo, com muita febre. Eu levantei-me e fui dirigir o culto, pregar a palavra. E quando nós terminamos o culto, eu fui lá para ver a menina, falei, irmã, cadê a criança? Daí a pessoa que trabalhava junto com a família, que cuidava das crianças, olha, ela tá brincando, depois que o irmão orou, ela levantou e dali a pouco ela levantou e foi brincar com as crianças lá, acho que sarou, não tá com febre mais. Então, irmãos, eu vi Jesus Cristo atender as minhas orações muitas vezes, muitas vezes o Senhor, eu senti a presença do Senhor invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, em português mesmo. Invocando o nome do meu Deus em português. Uma vez eu precisei acordar também, eu precisei acordar cedo. Eu era acostumado a dormir uma média de 10, 12 horas por dia naquela época, e pelos trabalhos da igreja eu passei uma noite servindo a igreja, na obra do Senhor, e precisava levantar cedo no outro dia. Acho que era até fiquei na igreja, acho que até uma de madrugada, 2, 3 horas, e depois fui dormir. Era 4 horas que eu fui dormir, eu tinha que levantar às 6 horas. Eu estava muito cansado, muito cansado mesmo. Falei, Senhor, eu sou acostumado a dormir uma média de 10 a 12 horas por dia. Eu não vou conseguir acordar cedo para pegar o ônibus para ir na convenção da igreja. Eu não vou conseguir. Eu só consigo se o Senhor me ajudar. Eu sei que é irrelevante eu pedir, orar para o Senhor e pedir uma coisa dessa, mas se não for, Pai, mas se o Senhor puder, o Senhor envia um anjo para me acordar, exatamente às 6 horas, eu preciso pegar o ônibus, eu preciso que estar às 6h30 no ponto do ônibus. Se o Senhor me acordar às 6h30, eu fico contente, o Senhor envia um anjo para me acordar, Pai, e eu vou deitar, do jeito que eu estou cansado, eu vou desmaiar agora, como se eu fosse dormir 10, 12 horas. E vou colocar nas tuas mãos esta causa, Senhor. E eu te agradeço desde já em nome do Senhor Jesus. Dali 2 horas exatamente, sem eu perceber, porque eu estava dormindo, tinha apagado, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça assim, Carlos, uma voz suave, meiga. E eu acordei tão disposto, tão restabelecido das minhas forças, tão alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor. Eu fiquei quebrantado por algumas horas, por ouvir aquela voz tão clara, tão suave, tão meiga, me acordando. Carlos, eu adorei aquilo lá, irmãos, como eu glorifiquei a Deus. Então eu tive algumas experiências com Jesus. Outra vez eu conheci um garimpeiro, que morava nessas casebres feitas de lixo, de latão, de lona, na beira das rodovias, nesse terreno da rodovia do DR. Eu tinha um irmão crente na Igreja Assembleia de Deus. Ele gostava muito de cantar hino, tocar violão. Eu gosto das pessoas simples. Quando eu sinto que elas amam o meu Deus,
quando eu sinto que elas adoram e temem e adoram e amam o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu me compadecia sempre daquele irmão, levava uma companhia para ele, na casa dele. Um dia eu fui lá, na época, na casa dele, no final de semana, levar uma companhia. Comecei a falar das bênçãos, conversar das coisas. Ele era garimpeiro, falar sobre os garimpos e tal. Ele tinha 3 ou 4 filhos. E uma das filhas, de 11 anos na época, começou a chorar, uma dor intensa de dentro. Chorando muito. Ele começou a gritar e gritava ali naquele casebrinho dele, naquela casinha feita de lonas e pau-pique, assim. E ela chorava lá fora do quintal, no meio do mato, assim, meio perto dos matos, e chorava e gritava de dor. E durante a nossa conversa, começou a incomodar a nossa conversa, o nosso papo com o irmão. Começou a incomodar, e daí eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou: irmão Carlos. E daí ele chamou a filha dele. Vamos orar por ela, irmão Carlos? Falei, vamos. Então chama a filha dele, chamou a filha dele. Filha, vem cá. O que está acontecendo? Eu não aguento mais dor de dente, chorando, e vai chorar. E chorava de dor de dente, sofrendo muito, menino, assim, sabe? E daí nós levantamos, vamos orar sim, irmão, vamos orar, vamos repreender. E nós repreendemos aquela dor de dente, a causa que estava fazendo o menino sofrer a dor de dente. Nós repreendemos ali no nome santo do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos aquela dor e nós pedimos para que o Senhor Jesus abençoasse e respondesse a nossa oração sobre para curar aquela menina, para tirar ela daquele sofrimento. Nós oramos, repreendemos, impomos a mão na cabeça da menina e a menina saiu, agradecemos a Deus e nós começamos a voltar a conversar. Em menos de 3, 4 minutos, me veio a lembrança que nós tínhamos orado pela menina. Eu interrompi a conversa do irmão Luiz, pergunta para sua filha, será que passou a dor de dente dela? Daí ele chamou: filha, vem cá. Ela veio. Eu falei: daí, filho, e a dor de dente? Passou, na mesma hora o senhor e o meu Carlos oraram, passou a dor de dente. E nós glorificamos o nome do Senhor. Claro que é só uma dor de dente, é apenas uma dor de dente. Mas o Senhor, com toda a sua grandeza, com toda a sua santidade, o Senhor ouviu a nossa simples oração para curar uma simples dor de dente, mas que aquela criança estava sofrendo. Então, meus amigos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ouve quando você invoca o seu nome. A palavra diz: naquele dia, nos últimos dias, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode invocar, pode chamar do Senhor Jesus Cristo em português, conforme nós aprendemos na Bíblia. O Senhor sabe. Nós sabemos que Ele é o Filho do Deus Altíssimo, do poderoso de Jacó, do Santo de Israel, que criou os céus e a terra, e as estrelas e tudo que neles há. Que formou o homem, colocou o Espírito no homem. Nós sabemos que esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Nós sabemos perfeitamente. E quando nós buscamos Ele, Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel para nos livrar e nos guardar quando nós precisarmos dele. Ele sempre está, como diz a palavra, Ele não tosqueneja. Ele sempre está ali, pronto para ouvir as nossas orações. Outro testemunho que eu quero contar. Eu estava também pregando na casa do irmão Cassimiro, ali, no Ibaú, uma outra vez. Nós fomos cantar o hino para a abertura do trabalho. E eu olhei no cantor cristão e vi a letra do hino. Falei: vamos cantar esse hino aqui, irmão, porque ele é muito maravilhoso. E eu comecei a comentar, olhei para o infinito, assim, para o teto, mas para o infinito. Comecei a falar com o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o Senhor sabe por que nós vamos cantar esse cântico? Comecei a conversar com Ele, como se eu estivesse vendo Ele na minha mente, mas olhando para o infinito. E eu comecei a conversar com Ele ali, e adorá-lo. E de repente eu comecei a sentir a temperatura do meu peito, como se tivesse, começou a esquentar fortemente, fortemente. E no momento que começou a esquentar, começou a me dar
uma alegria indescritível, aquela alegria maravilhosa do Senhor. E eu percebi que os irmãos começaram a sentir a mesma coisa, começaram a glorificar o nome do Senhor, a glorificar, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. E uma irmã, a irmã Maria Caetano, cheia do Espírito Santo, começou a falar em língua. E eu lembro até hoje, e eu olhando para cima assim, que nem eu estou olhando aqui, e eu lembro até hoje, que muitas palavras que eu achava linda, aquela língua estranha que ela falava. Depois eu fui assistir, depois de anos, eu assisti o aniversário, 50º aniversário de Jerusalém, pela Rede Bandeirantes. E muitas palavras que ela falava na língua estranha, eu vi falar ali no aniversário de Jerusalém. Eram palavras hebraicas, ela não tinha nem o primário. Você entende? Ela assinava com o dedão, ela não tinha o primário. E muitas palavras que eu vi ela falar ali, até a própria palavra Jerusalém, ela falava em hebraico. Ah, como eu glorifiquei o nome do Senhor aquele dia. E o Senhor nos abençoou e consolou as nossas vidas, as nossas almas. Então, meus irmãos e amigos, eu tenho sentido a manifestação do Senhor Jesus, porque Ele é fiel em sua palavra. No capítulo 14, verso 23, Ele fala que aqueles que me amam e guardam a minha palavra, eu e meu Pai o amaremos, e nós manifestaremos a Ele. Acho que é 22, se não me engano, 21, 22, versículo 21, 22. Ele fala, e daí Filipe fala, mas Senhor, de onde há que há de manifestar a nós e não ao mundo? Ou seja, as pessoas que ainda não te conhecem. Aí ele falou, em verdade eu vos digo, que aquele que guarda os meus mandamentos e as minhas palavras, esse é o que me ama, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morar. Você sabe o que é isso, meu irmão? Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele mesmo falou ali, nós, eu e meu Pai, viremos e faremos nele morar. O Espírito Santo que nós temos hoje no ministério da igreja é o Espírito do Pai e do Filho, é da parte do Pai e do Filho. Por isso que nós, quando nos orarmos, Jesus ensinou a nos orar, Pai nosso que estás no céu, porque o Pai nosso é o mesmo que gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. O nosso Pai é o Espírito Santo do Deus Altíssimo, é o poderoso de Jacó e o Santo de Israel, que é Jesus. Ele, o Pai, na pessoa do Espírito Santo, está conosco, para nós ajudar, para nós consolar. Por isso que ela falou, não vos deixarei órfãos, irei, mas depois voltarei, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Quem falou isso, que estará conosco até a consumação dos séculos? Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus amigos, eu tive muita experiência com o Senhor Jesus. Uma vez, também, comentando aqui agora, outro testemunho, e que você pode ver na internet, por aí, milhares e milhares, que são incontáveis os testemunhos do Senhor. É quando nós vamos expulsar um demônio. Eu tive 2 oportunidades, de quando eu estava ministrando o culto, aliás, 2 não, umas 3 ou 4, e o demônio se manifestar. E nós expulsamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi no nome do Senhor Jesus Cristo, em português, irmão, em português. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós expulsamos. E o demônio saiu. E as pessoas foram libertas. E a gente vê hoje, você vê aí os cultos, as igrejas que têm o Ministério da Libertação, elas expulsam no nome do Senhor Jesus. Se não for no nome do Senhor Jesus, o demônio não sai. E você pode ver isso pelos acontecimentos que tem na internet hoje, que é o maior meio de comunicação do planeta. Então, eu quero terminar o meu testemunho dizendo aos irmãos e algumas pessoas que estão falando, divulgando o nome de Yeshua, do Senhor Jesus, em hebraico, Yeshua, que quer dizer Salvador, quer dizer Jeová é Salvador, ou salvação, ou Salvador, tanto faz.
O Senhor Jesus tem mais de 200 e poucos nomes e títulos na Bíblia. Do jeito que você chamar Ele, desde que você tema o nome dEle, que você o ame, que você tenha Ele como único Senhor e Salvador de sua vida, você chamou Ele, Ele vem correndo até contigo. Ele está prontinho ali do teu lado para te socorrer e te fortalecer. Não precisa ficar pondo minhoca na cabeça das pessoas para que eles conheçam o hebraico para serem salvos, para que Deus ouça ele. Não precisa isso. É bobeira, irmão. Largue disso. Fala do Senhor Jesus como você foi. Se fosse para você falar em hebraico, Jesus criava você lá em Israel. Você tinha nascido lá. Entendeu? Mas você nasceu no teu aqui no Brasil ou em outros países que você nasceu. Você vai chamar o Senhor do jeito que você nasceu. Que o Senhor quer que você chame Ele. Portanto, é você chamar Ele, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ah, tem outra coisa ainda que eu quero falar, muito importante. Nós temos visto aí milhares de testemunhos dos muçulmanos, que no meu entender é a religião do anticristo. Desde o início que eu me converti, a única religião que não aceita Jesus como Filho de Deus, que nega Jesus como Filho de Deus, nega Deus como Pai, é a religião muçulmana. E é a que mais persegue os cristãos e os judeus desde o início do Evangelho. Desde o início da nação de Israel eles já perseguem, já tentaram eliminar os judeus da face da terra. E nós sabemos que por trás dele está o inimigo do reino de Deus. Então você vai ver muitos muçulmanos que eram radicais na religião do Islã, que se converteram a Jesus. Jesus se apresentou a ele como Jesus. Eu vi muitos testemunhos. Eu vi uma pessoa, eu li o testemunho da pessoa, o livro da pessoa do Paquistão, que ela leu, achou a palavra que tinha um homem, um profeta, filho de José e Maria, né, em Israel, que curava os enfermos e ressuscitava. Essa mulher passou 17 anos orando para Maomé e nada, para curar da paralisia infantil. Ela tinha uma paralisia que secou metade do corpo dela, ela andava só de cadeira de roda. Ela tinha 4 funcionários para cuidar dela, porque o pai dela era sultão, muito rico. Depois ela descobre, lendo ao Corão, que tinha um profeta, que nasceu em Belém, lá em Israel, que era filho de José e Maria, que curava os enfermos e ressuscitava. Essa mulher passou 2 anos a orar. O profeta de José, filho de José e Maria, me ajuda, me cuida, me cura. 2 anos. Aí não vinha a resposta. Ela orou a última vez para Deus tirar a vida dela, que levasse com ele ela, porque ela não queria mais viver, não tinha prazer na vida. Quando foi meia-noite, Jesus se apresenta. Jesus e os 12 apóstolos se apresentam no quarto dela. Muito grande o quarto dela, por sinal. É um testemunho maravilhoso. Então veja, meus irmãos, veja, meus amigos, que o Senhor Jesus, até como profeta, filho de José e Maria, que nasceu em Israel, ele vem até você. Mas já que você conhece o nome Jesus, que é o nome sobre todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra, seja ele dito em hebraico, ou em qualquer outra língua, inglês, Jesus, ou em português, Jesus Cristo, eu tenho certeza que ele vai ter. Se você falar Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é Ele o nosso Deus, é o Senhor Jesus. E é assim como Ele tem se apresentado a todos os muçulmanos que nunca viram falar o nome dEle. Quando Ele se apresenta em voz, ou se apresenta com imagem do quarto, pessoalmente no quarto das pessoas, ou onde elas estão orando, Ele se apresenta bem assim. Quando as pessoas perguntam para Ele, quem é você? Ele fala assim, eu sou Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim que Jesus se apresenta para as pessoas que nunca viram falar dele. Eu sou Jesus, o Deus dos cristãos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, meus amigos, busque Jesus, tente conhecê-lo, entregue a sua vida para ele, se torne filho de Deus. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13, diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas todos aqueles que creram em seu nome e o receberam, foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Então não basta só acreditar, tem que receber Jesus no seu coração. Eu tenho certeza que a partir do momento que você recebe Jesus no seu coração, você se torna filho de Deus. Por isso que Jesus falava, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Não sejamos apenas criatura, mas vamos buscar o Senhor Jesus e se tornar filho de Deus, fazer parte do reino dos céus, conhecer as maravilhas que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a vida de todo aquele que nele que buscar Ele, que clamar pelo seu nome, todo aquele que invocar o seu nome. Jesus tem muitas bênçãos para você. Jesus veio e derramou sangue na cruz do Calvário para te dar vida eterna. Busca o Senhor Jesus e eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa. Você vai ver o quão bom e maravilhosa é a vida que o Senhor dá para nós. O Senhor vai querer louvar e adorar Ele o resto da tua vida. Porque é assim, querido, ser o desejo incontrolável de amar o Senhor, de adorar e de servir Ele. Busca o Senhor Jesus. Eu quero nessa hora rogar ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, rogar ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que te abençoe. Você que ouviu esse vídeo, você que ouviu esse testemunho, simples testemunho meu, eu quero dizer que o desejo do meu coração e da minha alma é que você seja salvo e seja abençoado pelo Senhor Jesus Cristo. E eu peço a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe com todas as bênçãos celestiais essas vidas que estão assistindo esse vídeo, para a glória do Teu nome santo, Senhor. É que ore e agradeço hoje e eternamente ao Senhor por essas maravilhas, por essas vidas que o Senhor irá salvar. Amém, Senhor Jesus. E obrigado pela atenção.